Aqui não abriu o cronômetro aqui ainda. Eu não sei se eu tô. Posso seguir, tá bom? Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite aqui, a Marina, a Alessandra e a Kelly aqui. Obrigado a BD por patrocinar esse evento. Eu tenho a honra aqui de apresentar um tema muito interessante, né? E especialmente aqui com o nosso especialista, o Dr. Roberto, que é um grande amigo. Então é um prazer estar aqui. E esse nosso webinar de hoje, que tem o apoio da BHH, né? Ele vai falar sobre DRM, né? Como desfecho primário do tratamento. E se a hora é essa, né? Acho que esse é um tema muito importante, né? Que tem tomado aí cada vez uma proporção maior e a gente tem visto grandes trials aí com desfechos primários usando a DRM. Então, tenho a honra aí de apresentar o Dr. Roberto. O Dr. Roberto é médico hematologista, né? Pela UFRJ, fundador e gestor do Grupo de Hematologia e Transplante de Medula Óssea de Niterói. Passo a palavra, então, ao Dr. Roberto para dar início à apresentação. Marcelo, muito obrigado pela introdução, tá? Muito obrigado por estar aqui para a gente poder fazer uma boa. Vamos tentar fazer uma boa dobradinha com você. É claro que vou tentar chegar aí no nível do meu amigo daí do Sul. Trago umas perguntas para a gente fazer depois aí para o Roberto. Muito obrigado. Tá certo. Bom, você lançou a pergunta, né? MRD como desfecho primário de tratamento, será que a hora é essa, né? Então, acho que hoje o debate, eu acho que ele vem muito em cima disso, fazendo uma breve introdução. A doença residual mínima, ou doença mínima que a gente tenha mensurável, né? Ela vem já sendo empregada há bastante tempo e a gente está há algum tempo esperando o momento em que nós clínicos que tratamos pacientes com mieloma, quando vai ser a hora que a gente vai de fato trazê-la para a nossa prática numa tomada de decisão, né? Ela é um desfecho prognóstico, ela vem encaminhando para os clinical trials, mas para a tomada de decisão é uma pergunta ainda difícil e um pouco espinhosa, né, de quando a gente vai fazer isso. Então, mas eu acho que a gente tem novidades no cenário e eu acho que o interessante do o webinar hoje é a gente debater um pouco disso até onde a gente chegou, né, nesse ponto. Então, vou começar a passar os slides para a gente poder ter uma conversa sobre isso. Por favor, Marcelo, se você quiser interpelar em algum momento, ou quiser, depois a gente. Eu vou tentar ser rápido para que a gente tenha tempo de poder conversar. Aqui estão meus conflitos de interesse, tá? Não tenho conflito de interesse com essa aula, e agradeço a BD com a sociedade tá promovendo esse webinar. Como eu comentei, é, a doença, as aplicações hoje, no ano de 2025, né, possivelmente a gente, para os próximos anos, a gente vai ver coisas diferentes. A doença residual mínima, vejam que isso daí é um sinal, em São Paulo talvez seja chamado semáforo, né? Terminologias, não sei como é que é no Sul, mas a ideia foi tentar mostrar o que, que já está liberado e o que, que a gente ainda não tem ainda disponível, né? Então, assim, a doença residual mínima como fator prognóstico definitivamente é um dos fatores prognósticos dinâmicos mais importantes na avaliação de um paciente com mieloma. Ela vem substituindo também, ou pelo menos se associando em alguns estudos, como um desfecho primário de estudo, até mesmo para autorização de novos fármacos pelas agências regulatórias do mundo afora, seja a EMA, seja a FDA. Embora o EMA ainda está em aprovação dela como desfecho primário de estudo, e a América do Norte, FDA, já está. E o Brasil, a gente segue um pouco, alguns dos estudos que aprovaram já, a gente vai discutir isso, alguns fármacos e alguns protocolos com desfecho primário por doença residual mínima, a gente já tem aprovados no nosso país. Então, esse é um ponto. E aí a gente vê que para decisão clínica, se eu pudesse dizer, a gente começa a invadir o território de poder começar a usar na pesquisa clínica. Isso é um breve spoiler do que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, assim,
O conceito da doença residual ele surge desde o momento que a gente percebia que a resposta completa, ou a resposta completa stringent, que a gente conhece bem, quando o paciente, com todos os marcadores que a gente tem, seja as eletroforeses somadas às imunofixações, somada a dosagem das cadeias leves livres no soro, sendo feitas as outras técnicas no sangue e na urina, e mais a medula óssea, quer dizer, o paciente está completamente negativo em todos esses marcadores que a gente tem, e para nossa surpresa, esse paciente, depois de um tratamento, logo depois ele tem uma recidiva, né? É um pouco frustrante, a gente sabe que a resposta completa é heterogênea, então, alguns pacientes, a gente acredita que está indo tudo bem, na verdade, não está indo tudo bem. Então, a gente entende que isso acontece por conta daquelas células, é, que a gente pode dizer desgraçadas residuais que permanecem na medula óssea e que levam uma vantagem e trazem a doença de volta, né? Então, o conceito de doença residual começa a surgir, a gente sabendo que as recidivas eram por conta de doença residual mensurável, né, na medula óssea. Então, a gente precisava de técnicas que aprofundassem mais, técnicas que avaliassem a medula, né, e que aprofundassem mais. A gente tem, de um lado, a gente tem aquele produto que a célula tumoral produz, que é o componente monoclonal, né, e, por outro lado, a gente tem a célula tumoral na medula óssea, que é a produtora desse componente, né? Então, as técnicas que começaram a surgir são técnicas medulares, né? Portanto, duas técnicas emergiram como técnicas principais, tanto a citometria de fluxo mais aplicada, né, com 8 cores, né, para a gente atingir sensibilidade maior, e também o sequenciamento genético, né, por biologia molecular, o NGS. Bom, nesse estudo aqui do grupo espanhol, ele ilustra um estudo bem conhecido de todos. Ele já mostra para a gente que claramente a gente analisando as categorias que a gente tem de resposta que a gente conhece, resposta parcial muito boa, VGPR, que todos conhecemos, né? Ou a resposta completa, e até mesmo a resposta completa stringent, não está aqui, mas em um outro trabalho eles mostram isso também. O que parece é que, do ponto de vista prognóstico, isso não tem relevância. O que tem relevância é o paciente ter atingido doença residual mínima negativa. Como vocês podem ver, essas curvas se emaranham como um arco-íris aqui embaixo, enquanto a curva verde da doença residual mínima, ela sim tem um impacto prognóstico importante. Então, a partir desse momento, parece que o importante não era só ter resposta completa, mas sim ter doença residual mensurável negativa, certo? Isso é do estudo do PT. A doença residual, a DRM, né, ela parece, ela é um fator prognóstico dinâmico, né, que envolve não só tudo aquilo que o paciente carrega como histórico dele, tanto de dados clínicos como doença extramedular, célula tumoral circulante, fragilidade, insuficiência renal, a tolerância ou não a tratamentos, né, e a própria exposição ao tratamento, né? Então, ela é um fator de risco que a gente pode dizer que é dinâmico, que ela engloba tudo aquilo que a gente conhece, na verdade, tudo aquilo que a gente considera também como fator prognóstico nos pacientes, e por isso ela é bastante interessante. É, Em 2016 saiu a primeira tentativa de unificação do tema, uma vez que cada um cozinhava do seu jeito. Era como se fosse cada um tinha a sua receita de avaliar a doença residual na sua cozinha, os chefes de cozinha do mieloma múltiplo do planeta. Então, assim, na verdade, era necessário unificar, até mesmo com o propósito da gente entender o valor dela e para todo mundo falar a mesma língua nos clinical trials. Então, surgiram vários conceitos muito importantes, né? Primeiro, quais as técnicas que seriam aceitas, que é o NGS e o NGF, qual é o grau de sensibilidade ou threshold que seria importante, que seria pelo menos atingir 10 a menos 5, quer dizer, uma célula tumoral em 10 células, 10.000 células da medula óssea, perdão, 100.000 células da medula óssea, tá? Normais, então a gente chegou numa sensibilidade bastante alta, mais do que até a gente costuma ver em algumas neoplasias hematológicas, que é 10 a menos 4, né? É, é, Também o conceito de doença residual sustentada, então parece que só um time point não era importante, a gente precisava ter mais de um. Então isso também foi um conceito criado aqui.
E também o entendimento de que a doença residual ela também tem um contexto importante, que ela é uma técnica que avalia a doença medular, mas a gente sabe que o mieloma é uma doença muito heterogênea e existe muita doença extramedular. Então, para avaliar um tratamento de uma doença residual, alguns pacientes têm infiltrações focais da medula e outros pacientes têm doença extramedular, com distribuição macrofocal, então, e espacial, né, macrofocal. Então, de maneira que deveria ser necessário complementar com um estudo de imagem que pudesse ver o corpo inteiro com boa sensibilidade, especificidade e aqui quem ocupou esse espaço para a doença residual foi o PET-CT, as imagens metabólicas. Então, era necessário ter uma técnica que avaliasse isso. É importante que todas essas técnicas que a gente comenta, elas não excluem as técnicas. Vejam aqui do lado essa barrinha cinza que está aqui do lado, é que elas não excluem a necessidade. A gente também tem que fazer as técnicas que a gente conhece, que a gente está acostumado, para avaliar uma resposta completa do paciente. Portanto, a gente segue ainda. Elas não anulam a necessidade das eletroforeses, das imunofixações e da dosagem das cadeias leves livres no soro. Ela é uma técnica a mais, tá, que a gente deve fazer. Bom, o Nick Hillmunch, o grupo do Dana-Farber, já nesse estudo, que foi uma meta-análise, observem o N, 8 mil pacientes, né, já havia mostrado que, e isso num momento em que a gente ainda não usava 8 cores para todo mundo, a gente ainda usava algumas técnicas de sometria, ainda incluindo 4 cores, mas numa análise importante, já mostrava que existia uma boa correlação de desfechos, né, tanto sobrevidas livres de progressão e também sobrevida global, com que se encontrava, né, precocemente num paciente que você já avaliava ele e via que ele tinha doença residual mensurável negativa. Então, é extremamente importante já esse dado, né, visto com um número tão relevante assim de pacientes. E também, de uma forma interessante, não importava a técnica que fosse feita, não importava em que situação aquele nosso paciente com mieloma estava, pois esses estudos pegaram pacientes de primeira linha, pegaram pacientes recidivados, pegaram pacientes elegíveis, pegaram pacientes inelegíveis, mostrando que a técnica ela tinha um impacto prognóstico em todos esses perfis, né, que a gente sabe que são de tratamentos diferentes e formas diferentes, né, de manejo. Claro, as técnicas elas têm diferença e eu sempre gosto de mostrar esse slide que é importante, né? Assim, a gente sempre tem que pensar numa coisa. Numa coisa é quando a gente está mensurando o produto de um tumor, que é o componente monoclonal, e a outra coisa é quando a gente está avaliando a célula tumoral produtora, né? Então, assim, muitas discrepâncias às vezes a gente vê desses resultados. Não raro a gente pega paciente que ainda, por exemplo, tem uma imunofixação positiva e a gente faz uma pesquisa de doença residual mínima e ela está negativa. E fala assim, como assim, gente? Como assim? Como essa disparidade entre um resultado e outro? O produto é um produto que está circulando no indivíduo. Você imagina uma proteína monoclonal circulante, né? Está circulante e ela ainda é mensurável por algum tempo. Já quando você tem a pesquisa da doença residual mínima, ela costuma ser uma avaliação mais direta, mais instantânea, mais rápida, né? Então, não raro essas disparidades acontecem. Esses pacientes, se você seguir, muitos deles vão negativar a proteína monoclonal, né? Então, disparidades entre as duas técnicas acontecem, né? E o paciente que parece ser interessante de fazer doença residual é o paciente que está, pelo menos, em VGPR. Evidentemente, aquele paciente que não respondeu, né? A gente tratou o paciente e não respondeu, não faz muito sentido a gente querer avaliar doença residual mínima nele, se não atingiu nem resposta parcial, enfim. Mas é aquele paciente que a gente fez, por exemplo, um transplante autólogo, ficou só com só com uma imunofixação positiva, esse paciente é muito interessante de ser avaliado, porque esse paciente ele pode negativar, ou ele pode verdadeiramente não negativar, ele está positivo ou negativo, não sabemos, né? Então, considerar os pacientes em VGPR, sempre esses pacientes de VGPR, né, para cima, resposta completa e resposta stringent, são os pacientes que a gente deve fazer essa pesquisa, tá?
Mas e o PET, né? E a doença extramedular, ela é importante? Sempre temos que fazer? Essa é sempre uma pergunta também, né? E uma dúvida que paira no ar. Vejam que os pacientes, nesse estudo do Rasch, do alemão Rasch, que teve em Arkansas e fez pesquisa aqui em pacientes com ressonância magnética, eles são fãs da ressonância e fazem ressonância de corpo inteiro. É, vejam que e quando você pega pacientes, né, que estão em novo diagnóstico, a chance de você ter uma doença residual mínima negativa, né, quando você tratou ele em primeira linha e atingiu uma DRM negativa dele persistir com mensurável extramedular, é pequena, né? São 5% dos pacientes. Então, a justificativa de fazer um PET lá no início seria para buscar esses 5% que possam escapar. Entretanto, quando você já tem pacientes que passaram por diversas linhas de tratamento, a gente sabe que a doença se modifica e a doença extramedular costuma ser mais presente, né? Vejam que tem pacientes que com doença residual mínima negativa, você pode chegar até um máximo de ter até 25%, quer dizer, um quarto dos pacientes tendo doença mensurável, né? Então, esse é um dado muito relevante, né? Serve até de exemplo hoje com as terapias novas que a gente tem redirecionadoras de célula T, CAR-T-cell, pacientes que são triplo refratários, que já passaram por muitas estratégias de tratamento. Eu acho que é mandatório não só a investigação de doença residual mínima para avaliar a resposta, se ela é completa, se ela é real, né? Mas sim com a complementação com PET-CT ou com a ressonância de corpo inteiro com difusão, né, para avaliação de doença residual extramedular. Mas eu comentei que muitos estudos clínicos eles vêm sendo utilizados como desfechos, né? A doença residual vem sendo utilizada como desfecho. Vejam, por exemplo, aqui, né, os exemplos de estudos, muitos deles que têm já aprovação no nosso país, de coisas que já estão na nossa prática clínica, tá? Vejam aqui, por exemplo, o estudo Cefeus, o desfecho primário do estudo Cefeus e a aprovação do estudo Cefeus veio de acordo com o resultado de desfecho de doença residual mínima. Eles depois conseguiram provar que aquilo tinha uma relação total com PFS também, mostrar as curvas de PFS. Então, né, esse estudo, para quem não lembra, é a associação do DARA ao VRD versus o VRD. Ele introduziu o anticorpo monoclonal, né, o anti-CD38, né, na primeira linha, junto com um esquema quádruplo para pacientes inelegíveis ao transplante, tá? Mas vários outros estudos, por exemplo, também os estudos de primeira linha, o HD7, por exemplo, um estudo que também está trazendo o ISA-VRD para a primeira linha, também usaram esse como desfecho primário. Mostrando aqui, por exemplo, hoje no Brasil, que eu estava comentando, olha só, então o HD7, vejam o desenho do estudo, ISA-RVD versus RVD, né? Aqui sempre esses gráficos que avaliam para a gente a doença residual mínima, é, avaliando em momentos após a indução, após o transplante, né? A comparação dela negativa junto com a resposta completa, né? E a doença residual mínima que você avalia mais de um time point. Vejam esses resultados, né? Então, e cada vez mais e mais e mais a gente vai ter esses resultados e esses desfechos sendo avaliados em mais de um ponto. É muito irrelevante isso. A gente ter mais de um time point na avaliação. Do lado, a gente tem o Cefeus dando um exemplo muito parecido. Né? Esses gráficos em histogramas, sempre em artigos importantes, publicados em revistas internacionais importantes, mostrando esses dados para a gente. Né? E agora já sendo utilizados para autorização internacional para que aquele remédio, né, seja comercializado, dando start para a comercialização de um remédio ou de um novo protocolo para a gente. Né? As aplicabilidades, o que a gente pode pensar são diversas, né? Se eu pudesse falar, aquela que já invadiu o nosso território, né, eu acho que é na decisão da manutenção, de como a gente vai, se a gente vai interromper, se a gente vai interromper parcialmente, né, talvez se a gente vai deixar um paciente por tempo fixo ou contínuo de terapia, né? Então, acho que esse é um dado importante e a gente vai ver isso mais à frente.
mas a gente tem uma diversidade de estudos muito interessantes que estão colocando a doença residual mínima num ponto que ela pode até fazer parte da decisão, por exemplo, da exclusão de um programa de transplante autólogo num paciente de baixo risco com mieloma múltiplo, né? É, então, também muito interessante, por exemplo, e uma discussão que é de congresso e que é sempre muito interessante, são os pacientes de alto risco, né? Parece que a doença residual mínima, no paciente de alto risco, ela é mais relevante ainda do que no paciente de baixo risco, né? Alguns especialistas, por exemplo, o professor Jesus San Miguel, ele advoga a possibilidade de você fazer através, num paciente de alto risco que tenha doença residual mensurável, positiva, né, DRM positiva, a possibilidade de você fazer intervenções de resgates precoces nesses pacientes. Se aquele paciente se mantém ou ele positiva, né, uma imunofixação, se ele mostra sinais de progressão, mesmo tendo carga mínima de doença, já sabendo que aquele é um paciente de alto risco, né, e que a doença pode evoluir rápido e a gente vai talvez ter dificuldade e poucos recursos no manejo desse paciente, né? Mas vejam que pode ser utilizado para discussão de consolidação e vários outros planos, né, que podem ser um verdadeiro Waze, né? Um verdadeiro Waze do tratamento do paciente com mieloma. É, mas assim, eu comentei se o Cefeus foi importante porque ele usou como desfecho e trouxe para o Brasil, mas curiosamente o Perseus, que é a contrapartida, né, que é para o paciente elegível, muito parecido, o Perseus não teve a doença residual mínima como desfecho primário. Era PFS, o desfecho primário. A moda antiga, como a gente está acostumado nos nossos artigos. Mas sim, ele trouxe um conceito novo e que já, né, a gente tem a aprovação desse protocolo no Brasil hoje como pacote completo. Assim, em outras palavras, a gente tem, foi aprovado o esquema quádruplo para indução dos pacientes, seguido de transplante, seguido de consolidação, seguida de dupla manutenção, né, de acordo, inclusive, com os guidelines internacionais que já apontam, por exemplo, o European Myeloma Network já aponta esse ano que a dupla manutenção, utilizando tanto a nossa famosa lenalidomida, associada à utilização do anticorpo monoclonal anti-CD38, daratumumab, aqui especificamente daratumumab, que a gente está falando. Mas vejam o que esse protocolo preconiza. Protocolo aprovado no Brasil, repito, já na nossa prática dia a dia, né? Ele preconiza que se um paciente entra na dupla manutenção, no braço da dupla manutenção, né, com daratumumab subcutâneo, feito, né, mensalmente, e a lenalidomida com 10 miligramas sendo feito mensalmente, em uso contínuo. Se esse paciente ele atinge, ele está em 2 anos de manutenção, né, e 12 meses, pelo menos, ele fica com uma DRM duplamente negativa, sustentada, com sensibilidade de 10 a -5, você pode suspender o daratumumab nesse perfil de pacientes. Então, isso é o que o protocolo preconiza. Então, pela primeira vez, a gente está usando a doença residual mínima numa tomada de decisão real, em termos da gente poupar o tratamento de manutenção com um dos remédios. Pois bem, é claro que eu acho que isso vai ser motivo de debate para a gente. Aqui está o bonequinho fazendo várias perguntas, como vocês podem ver aqui embaixo. Será que essa é uma boa estratégia para todos os pacientes? Todo paciente com mieloma, a gente deixá-lo só com lenalidomida, né? Como é que eu como e quando eu posso fazer isso, né? E, claro, a gente gera um novo precedente que a gente precisa pensar nele. E se esse paciente. Tudo bem, a gente suspendeu um dos remédios. E depois se repositivar, o que a gente vai fazer? Por exemplo, o paciente estava em resposta completa, surge uma imunofixação positiva, eu volto a dar adalimumab? Bom, pelos protocolos é assim. Mas e a volta? Será que a volta vai nos permitir em ser uma volta tranquila e amena e progressiva de doença, ou esse paciente já pode vir tendo sintomas ou já tendo uma recidiva que não é aquela recidiva smoldering que a gente conhece, mas uma recidiva já expressando sintomas da doença. Então, a gente tem muitas perguntas aqui, né? Acho que ainda muitas perguntas e eu acho que
esse vai ser um tema que eu vou deixar mais para o final para a gente poder debater ele, que eu acho que ele é interessante e moderno. Embora é uma recomendação, a gente já pode considerar é, a utilização da doença residual mínima para um perfil de pacientes. Eu acho que os perfis, sobretudo os de baixo risco, são pacientes que a gente deve considerar isso. É uma estratégia até interessante do ponto de vista de farmacoeconomia. Se a gente usa a DRM, a gente consegue poupar o paciente temporariamente de forma segura, monitorada, de usar o daratumumab, né? Se ele atingiu esses critérios, que parecem ser os critérios de segurança para pelo menos alguns dos pacientes que a gente conhece. Bom, as recomendações também do European Myeloma Network vejam que a doença residual mínima entra como uma ferramenta de prática. Então, assim, já saiu daquela história, não, a doença residual mínima é algo experimental. De acordo com o Guidelines europeu publicado esse ano, vejam que todos os pacientes devem fazer doença residual mínima como ferramenta de investigação, tá? É, eles recomendam, inclusive, ser feito no momento do diagnóstico, mas aqui eles estão realmente se referindo às técnicas de sequenciamento, tá? Que não são as mais populares aqui que utilizamos no Brasil, quer dizer, o NGS, pelo linfosite, né? Então, porque nas técnicas que a gente utiliza o sequenciamento, você precisa fazer os exames no momento do diagnóstico para você já criar os primers e depois você seguir o paciente nos outros time points que você for fazer a avaliação. Já na doença residual mínima feita por citometria, essa necessidade não existe, tá? Então é por isso que entra no guidelines. Vejam também que já entra também a questão de avaliação de resposta com PET scan e incluída também a ressonância magnética de corpo inteiro pela técnica com difusão, que são técnicas aparentemente muito sobreponíveis, assim, embora o PET chegou primeiro, a ressonância com difusão também parece ser uma técnica concorrente, que se você por um acaso não tiver o PET, há uma possibilidade de ter uma segunda possibilidade de avaliação. Onde está escrito OBL, vocês estão lendo o OBL aí? OBL é obrigatório do inglês, né? Então, o que eles estão referindo são técnicas obrigatórias no follow-up dos pacientes. Não foi eu que falei, é o EMN deste ano, European Myeloma Network. Então, mas uma coisa interessante também foi um trabalho que o Bruno Paiva levou para o IRRA esse ano, e eu não podia deixar de mencionar, talvez a maior casuística que a gente já conheceu de pacientes com doença residual mínima sendo avaliado em mais de 2 time points, né? Então, dessa vez, ele pegou 3 ensaios clínicos, né, que participou o intergrupo espanhol do PETEMA e conseguiu fazer uma avaliação em que ele pegou 3 time points, né? Então, fica claro, né, que aquele paciente que tem doença residual mínima negativa sustentada, em uma avaliação tripla, né, em 3 momentos diferentes, ele tem um desfecho bom, né? Aquele que que era positivo, em algum momento tem é, uma evolução, é o paciente que claramente tem desfecho inferior, e por isso eu comentei ali atrás, né? Quer dizer, se o paciente positivo, será que é suficiente só a gente dobrar? Como é que vai ser isso, né? Então, por isso eu acho que isso tem que ser avaliado nos próximos clinical trials, né? E o paciente que ele teve uma DRM positiva, mas se mantém estável, quer dizer, aquilo está estável, esse paciente ele tem uma diferença pequena do paciente negativo. Não, nem todo paciente que é positivo tem um desfecho desfavorável, né? Tem que lembrar que esses pacientes estão sempre submetidos à manutenção. Esse que era positivo, ele está num tratamento de manutenção e a manutenção está funcionando. Esse paciente pode entrar no barco muito próximo do paciente que era, né, com uma DRM negativa sustentada. Então, é importante a gente ter esses tipos de análise e ver o tipo de cinética da DRM sendo avaliadas em mais de 2 time points, que é o que deve acontecer.
Esse é um estudo que eu acho que todos vocês conhecem, né? O estudo do brasileiro Luciano Costa, um estudo importante, né? Que ele avaliou é, a intenção do estudo master era a possibilidade de você, né, você interromper terapia uma vez que o paciente conseguisse atingir doença residual mínima negativa, né? Então, se ele tivesse uma doença residual mínima negativa, ele estudou com duas técnicas diferentes, em diferentes pontos, e avaliou também o perfil genético desses pacientes, né? Claramente, assim, o que ficou definido, né, desse estudo, né, o famoso MRD-Sure, né, que é o nome do estudo, ficou claro que pacientes que têm pelo menos dois fatores de risco, duas alterações citogenéticas, aqueles talvez os double hits, que a gente pode chamar, né, assim, no mieloma, pego emprestado dos linfomas o conceito, esses pacientes aparentemente não são pacientes de interrupção de terapia, porque esses pacientes costumam ter recidiva. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção de que talvez o conceito, né, a gente faz o mesmo tratamento para todo mundo, mas é possível que o paciente com alto risco citogenético, esse paciente vai precisar de algum cuidado específico, tanto em termos de supervisão de doença, né, de profundidade de doença, e terapia contínua e possivelmente agregação de tudo que a gente tem hoje do mais moderno para poder manejar bem esses pacientes com segurança. Então, pacientes de alto risco, não devemos suspender tratamento. Tá? Aqui o menino maluquinho dando essa informação para a gente. E alto risco é ainda um tema controverso. A gente tem muita e evolução. Só para ilustrar, a gente, nesse momento agora, a gente teve uma nova classificação de alto risco citogenético dos pacientes, né? Então, a translocação 414 deixou de ser isoladamente um fator, mas a gente agora precisa dela junto com o cromossoma 1, né? Então, para que você possa dizer. Tem algumas técnicas que a gente ainda não tem nas nossas mãos para poder usar, por exemplo, as formas de TP53 mutado para todo mundo, né? A gente tem a deleção do 17 por FISH, essas formas bialélicas do cromossoma 1 também são alterações chamadas. E o que eu achei interessante é também entrar a beta-2 microglobulina maior que 5,5 em pacientes sem insuficiência renal. Então, essa é a nossa nova classificação. Também encontrar células tumorais circulantes no paciente com mieloma. Curiosamente, o paciente ter, às vezes, números muito pequenos que a citometria só consegue ver célula tumoral circulante no sangue, tem uma associação, se você comparar com uma leucemia plasmocitária, os resultados são praticamente idênticos. O que vem ensinando para a gente que cada vez mais e mais e mais ter célula tumoral circulante no sangue tem um prognóstico adverso, né? E às vezes aquilo que a gente não está sendo capaz de ver, fazendo uma lâmina do sangue periférico para poder avaliar plasmócito por morfologia, uma citometria é capaz de identificar e isso se associa a um desfecho prognóstico bem inferior, né? Então, possivelmente os modelos prognósticos vão incluir, né? A gente teve um trabalho grande agora que foi apresentado também no IRA esse ano, do Intergrupo Europeu, apontando para isso também. Então, célula tumoral circulante e prognóstico dos pacientes, dado que já chega para a gente no momento do diagnóstico dos nossos pacientes. Mas, claro, é muito interessante a gente ver tudo o que acontece no mundo, mas é bem interessante a gente botar um pouquinho o foco e um olhar para a gente, para nós, Terra Brasilis, né? O que a gente tem aqui disponível até onde a gente chegou e até onde a gente gostaria de ir. Eu queria aqui ilustrar um trabalho que eu tive a oportunidade de participar junto com o grupo de Salamanca, foi a tese de mestrado da doutora Beatriz Salgado, lá da UFRJ, e pela primeira vez a gente conseguiu fazer a doença residual mínima atingindo uma tecnologia com sensibilidade de 10 a menos 6 para o NGF, numa população de pacientes bem brasileira, sabe? Pacientes que receberam VCD do SUS, talidomida de manutenção ou não manutenção, e uma outra população do privado de pacientes que receberam lenalidomida, né? Mostrando que pacientes que atingiram doença residual mínima negativa e tiveram a oportunidade de tomar lenalidomida tinham diferenças substanciais diante da outra população.
em termos de sobrevida global, inclusive. Usar a lenalidomida também fez muita diferença. Isso serve de mensagem para o Brasil que precisa ter a lenalidomida como manutenção para os nossos pacientes. É algo já determinado mundialmente, né? Eu estou me referindo agora aos pacientes do SUS. Quando esses pacientes atingem, além de ter a oportunidade de tomar a lena e atingem DRM negativo, eles têm um desfecho que costuma ser muito diferente de tudo que a gente conhece. Vão muito bem. Isso na nossa população. O que a gente vem trabalhando nesse momento é a tentativa de juntar diversos centros. Marcelo está aqui também, graças a Deus. É, vários centros do país, tentando a gente fazer uma análise automática de todo mundo que vem trabalhando com oito cores, com as técnicas de citometria de fluxo aplicada a DRM mais modernas, que atingem sensibilidade de 10 a -5, para a gente juntar, né? A gente já tem 253 arquivos do Brasil de pacientes com mieloma que fizeram doença residual mínima, e a ideia é a gente fazer uma reanálise, é um trabalho de formiga, essa é a tese de doutorado da Bia também, mas fazer uma reanálise de tudo, fazer uma análise combinada dos arquivos para a gente avaliar como os centros estão, né? Como está o grau de acordo de um centro com o outro, e como anda a doença residual mínima, a execução da doença residual mínima no nosso país. Esse é um estudo que a gente espera conseguir apresentar os resultados. Não deu esse ano para o EMO, infelizmente, né? Um bonito congresso que a gente teve em São Paulo recente, e ano que vem, os cariocas reservaram para o Rio de Janeiro. Então, os segredos ficam guardados aqui para nossa casa. Convido todo mundo a participar, a ver pelo menos um pôster. A gente deve, pelo menos em pôster, isso deve estar apresentado no ano que vem. Por fim, e o futuro, né? Vamos botar um holofote para o futuro. Como a gente pode melhorar tudo isso que a gente tem aí, né? Como a gente pode melhorar tudo isso e o que a gente acredita que vai ser uma avaliação de um paciente no futuro com mieloma, né? Passamos de 2025, estamos indo para o ano de 2030, talvez, tá? Eu acredito que a gente vai ter a entrada da tecnologia da espectrometria de massas para avaliação dos pacientes, através do sangue periférico, ela possa vir a substituir realmente as técnicas que a gente usa hoje. A gente tem que fazer todas as técnicas sorológicas, né? São muitos exames e acabam caro, então eu acho que a gente, com a espectrometria, a gente vai ser capaz de baratear essa técnica e facilitar, fazer um exame só, podendo excluir os outros exames no futuro. Do ponto de vista prognóstico, a imunofixação e a morfologia, elas não têm um impacto prognóstico, como vocês podem ver, em todas essas fases diferentes de pacientes tratados pós-indução, pós-transplante, pós-consolidação e após manutenção. Diferentemente, quando você aplica, né, pacientes que atingiram a resposta completa, mais do que resposta completa, e você avalia a resposta completa utilizando a espectrometria de massa, existe diferença e impacto do ponto de vista prognóstico. Como vocês podem ver, as curvinhas se abrem, né, do lado direito, diferente das que a gente vê do lado esquerdo. O que mais a gente pode fazer para tentar melhorar? Talvez a gente conseguir fazer a doença residual mínima chegar a uma análise no sangue periférico, para que a gente, em diferentes pontos, não precisarmos usar a medula óssea, que é um exame difícil e desagradável para um paciente, a gente sabe muito bem, né? Então talvez a citometria do sangue periférico, quando ela se associa, por exemplo, à espectrometria de massa, um não exclui o outro, ambos exames, como eu falei, um avalia o produto da célula tumoral, o outro avalia a medula, então é difícil a gente querer excluir, né? A gente vai somar, são técnicas que devem ser somadas. Então a gente pode, através disso, ter diferentes desfechos dos pacientes, como vocês podem ver nesse trabalho aqui. Aqui, a citometria sendo aplicada, né, no sangue, a mesma tecnologia que a gente usa na medula aplicada no sangue, mas a gente sabe que a sensibilidade aqui é inferior da medula, do sangue, do que o que a gente avalia na medula. A gente precisaria de mais sangue e atingir sensibilidades maiores para a gente poder substituir o sangue. Portanto, a medula não é substituível pelo sangue
atualmente ainda a gente não tem isso, mas sim, essa tecnologia pode substituir para que você não tenha que fazer com tanta frequência exames de medula nos pacientes. E por último, essa tecnologia que vem sendo desenvolvida pelo grupo, né, de Navarra, o grupo do Jesus São Miguel, em conjunto com Bruno Paiva, em que você tem que fazer uma coleta de 50 ml de sangue do paciente, mas você com bandas imunomagnéticas você consegue fazer uma concentração, né, de células nas células tumorais circulantes e talvez você consiga sim, atingir sensibilidade do paciente até de 10 a menos 7. Então, quer dizer, a gente chegou até o 10 a menos 6, mas com essa técnica você chega a 10 a menos 7. E talvez sim, através do sangue, a gente seja capaz de praticamente estar muito perto aquele estudo de medula óssea de DRM que a gente está fazendo. Então, essa é uma nova metodologia, está publicada na Blood recentemente, e possivelmente, né, se a gente conseguir, houver um investimento nessa área, pode ser que a gente consiga trazer ela para a prática clínica no futuro. Por fim, uma pergunta que sempre se faz, né, é como acessar a doença residual mínima no futuro? Talvez o que eu havia comentado, quem sabe, né, a estratégia que a gente pode seguir, ao invés de fazer 3 segmentos diretos de um paciente é, fazendo medula óssea, né, a gente pode começar a ter estratégias talvez inteligentes que poupem nossos pacientes um pouco, né, de você fazer a doença residual mínima em alguns momentos na medula, usando outros time points sendo feitos através do sangue periférico, com a espectrometria de massa, e também a utilização do PET-CT para avaliação de doença medular, de maneira que a gente não deixa escapar nada, nenhuma doença residual do nosso paciente, a gente tem um monitoramento que eu consideraria muito bom, perfeito e com qualidade e com, eu posso dizer, né, pensando também do outro lado, que é o lado humano, os nossos pacientes, a gente quer o maior conforto para eles, né? Bom, por fim, eu queria agradecer a oportunidade da Sociedade Brasileira de ter convidado, tá? Para estar aqui. Aqui estão todas as minhas afiliações, a UFRJ, o Grupo Brasileiro de Mieloma, o Instituto Oncomed, onde a gente trabalha com pesquisa clínica, meu grupo de transplante, querido e colegas que trabalham do dia a dia, que a gente trabalha fora, né? E o grupo de pesquisa da UFRJ, querido também, por onde a gente apronta tudo isso, e sem dúvida, se não fosse todo o grupo da UFRJ, a gente não teria chegado até aqui. Assim, eu tenho que agradecer também ao grupo do IPPMG e ao grupo de Salamanca, que também sem eles jamais a gente teria chegado até aqui, nesses estudos que a gente teve a oportunidade de fazer e tentar impulsionar o campo Brasil afora. Então, com isso eu termino, agradeço a oportunidade e vamos debater um pouquinho aí essas coisas. Marcelo, por favor, a palavra é sua. Obrigado, obrigado, Roberto. A gente só lembrando, agradecer ao Roberto aqui, dizer que as perguntas podem ser enviadas pelo chat. Eu vou já fazer uma primeira provocação aqui para o Roberto e vou repetir o assunto da aula, assim, o começo da aula, que é se nós estamos prontos para DRM como desfecho e também já estendendo se nós estamos prontos no Brasil para usar DRM de fato como um marcador de desfecho definitivo, assim. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela pergunta. Pergunta de cunho prático e mais importante. Eu acho que às vezes as perguntas mais simples e são as mais importantes, sabe? Às vezes a gente fica, né? Não, sim. A resposta direta seria: eu acho que a gente, nesse momento, a gente tem o estudo Perseus aprovado no Brasil como pacote completo, e eu acredito que a gente possa utilizar como ferramenta, se a gente tem ela disponível, né? Depois eu vou comentar sobre isso. Se a gente tem ela disponível com uma sensibilidade de 10 a menos 5 em laboratório ou no serviço público, eu acho improvável, né? Porque a gente não vai usar. O Perseus no público, a gente vai usar no setor, na medicina suplementar, mas a gente tem, eu acho que é possível a gente, depois de um paciente que está 2 anos em manutenção e que atinge DRM sustentada por um ano, a gente suspender. A ressalva que eu faria é que me preocupa se for um voo às cegas, quer dizer, um paciente que você não conhece o risco citogenético dele, sabe?
Pacientes de alto risco, eu não acredito que sejam pacientes para suspensão, né? São pacientes, antigamente, no paciente de alto risco, a gente fazia dupla manutenção, né? Com lenalidomida e o uso de bortezomib, se discutia fazer tandem, fazer duplo transplante nessa população de pacientes. Então, suspender o DARA, eu não acho uma boa opção. Na verdade, essa população, eu acho que tinha que estar até talvez com tripla manutenção, mas isso é uma opinião pessoal, tá? Em paciente não stop, tá? Paciente não stop. Então, mas essa população de pacientes representa 20% dos pacientes, não são a maioria, graças a Deus, né? Então, talvez para uma estratégia global, se você tiver, eu acho que a gente deu o primeiro passinho. Então, a resposta é uma resposta também meio em cima do muro, sabe? Não estou te respondendo que é para todo mundo, é para alguns. Para alguns, e se para quem tiver a técnica. Aí você me E perguntou como é que estão as técnicas no Brasil, né? Bom, é curioso que as técnicas de doença residual, elas emergiram dos centros acadêmicos, primeiro do que o da medicina privada, né? Então, esses trabalhos todos que a gente fez, a gente não tem nenhum setor privado aí, se vocês observarem, são todos centros acadêmicos. A gente está falando da Unicamp, a gente está falando de Jaú, está falando do seu centro, né, da Bahia. Então, esse é um ponto importante. O setor privado ele está caminhando. Recentemente, o custo de uma citometria de fluxo, ou a folha de pagamento de uma citometria de fluxo aumentou no Brasil. Porque até então uma citometria de fluxo ela tinha um valor uniforme de anos, precificado por um valor que não é a precificação de um estudo de doença residual mínima mais complexo como esse, em que você tem que usar um citômetro mais potente, você vai ter aquisição no aparelho que vai demorar 1 hora, pelo menos, você vai ter um profissional capacitado que vai perder o tempo fazendo esse tipo de análise, que não é automática, existe automação, mas não é, a IA não está aí, começou um pouco, mas é o ser humano ainda fazendo esse tipo de coisa, requer um investimento, tanto em anticorpo monoclonal, como em tempo de laboratório como em recurso humano. Então, isso não poderia custar o valor de uma citometria rápida de diagnóstico, que você faz 50 mil eventos, né? Que você coloca ali o tubinho, quase que igual um hemograma na hora que você aspira. Não, isso aí é 1 hora aspirando, você tem que ir a 10 milhões de eventos, 10 milhões de eventos, entendeu? Então, é diferente. Então, o setor privado agora ele tem capacidade de chegar lá. Eu acho que tem que ter uma certa sensibilidade das operadoras de saúde, entendendo que vai ser uma forte economia para elas autorizarem uma DRM. E olha só, uma dose de daratumumab é o custo de 20 DRMs. Então, assim, por favor, gestores do Brasil, se vocês querem alguma. Eu sei que existe aquela preocupação com os gastos em oncologia. Oncologia, os tratamentos são muito caros hoje para a gente. Um passo inicial é estimular o melhor monitoramento com uma técnica que é talvez um pouco mais cara, mas que vai haver uma economia do outro lado, né, e de recursos, podendo talvez ser reaplicado para outro paciente, para outra situação. É total, né? Então, assim, eu advogo isso. Se você me perguntar na prática, eu não sei se as pessoas estão ainda com essa firmeza. Eu até confesso que eu acredito que não. As pessoas ainda estão inseguras, ainda não têm a técnica no seu laboratório bem setada, né? E fazer medula não é uma coisa tão agradável, sempre fácil, exequível, né? É laboriosa, o paciente não gosta. Então, se na prática, de fato, vai se traduzir na prática as pessoas, de fato, seguirem essa conduta protocolar, eu confesso que eu tenho minhas dúvidas. Então, falando um pouco do que eu imagino que vai acontecer. Nossa, e como, assim, para a gente, a DRM num laudo de citometria, né? Como é que a gente identifica que aquela DRM é uma DRM, digamos assim, que tem essa sensibilidade na menos 5 ou é 10 na menos 6? Como que a gente pode, Uhum. lendo um laudo, saber se isso foi feito através da técnica adequada? Você sabe, Marcelo, eu trabalho, atualmente não, mas trabalhei um bom tempo em laboratório também, executando uma doença residual minha com minhas próprias mãos, tá? Então, assim, mas eu sempre fui um grande advogado, porque
quando nós, hematologistas, estamos tratando nossos pacientes, qual é a resposta que a gente quer ter? Assim, em um laudo, doença residual mínima positiva, doença residual mínima negativa. Assim, quando vem um laudo com 50.000 marcadores, que você não precisa de uma lupa para ler, e 1 milhão de números, e você não entende, assim, o clínico, para começar, ele começa com uma aversão a um laudo que vem desse jeito. Olha, eu tenho que falar isso também para os colegas que vêm trabalhando com sequenciamento em mielodisplasia e tal, porque eu vejo alguns laudos que são, né, mieloide que você não consegue entender. Você não consegue entender e chegar à conclusão de nada. Então, assim, eu acho que a simplificação e a simplicidade aí primeiro o ponto principal, porque você simplesmente quer saber se aquela DRM é positiva ou negativa em 10 a menos 5 pelo menos. Esse é o ponto, né? Então, primeiro ponto de avaliação é esse. O segundo ponto que eu acho importante, isso quando se trata de doença residual mínima, e que eu acho que a DRM, diferente do sequenciamento, tem essa vantagem, porque a DRM ela pode ter um teste falso negativo. Testes falsos negativos podem acontecer, principalmente com uma amostra muito hemodiluída e não feita de forma apropriada, num primeiro aspirado, com pouca quantidade de sangue. Aqui, às vezes a gente faz um primeiro aspirado, puxa 10 ml de sangue e bota tudo no tubo. Não! DRM, por favor, 1 ml, 2 ml é suficiente para DRM. Você quer aquilo concentrado ali, sabe? Então, um primeiro ponto da técnica que eu falaria relevante é isso, sabe? E depois aspira para as outras coisas que você vai querer ver, sabe? Então, pequena quantidade. E quem executa o exame, ele é capaz de saber por alguns dados da citometria se aquela medula óssea, porque a citometria ela vê outras coisas, ela vê a celularidade global, ela vê o número de células vermelhas, vê o número de linfócitos, então a gente tem parâmetros que a gente sabe dizer se aquela amostra está muito hemodiluída ou não. Então, assim, se ela estiver muito hemodiluída, pode vir DRM negativa que não era negativa. E aí, daí vai mais uma dica da relevância e da importância da gente olhar em mais de um time point, porque às vezes uma doença residual mínima negativa avaliada em um ponto só, infelizmente ela não era negativa. E aí, por isso, você avaliar vários pontos. E quem fez a técnica, passar essa informação para o clínico geral, porque aí ou ele decide, a partir dali, seguir, ou ele decide refazer o exame e fazer melhor. Porque não tá, tua amostra negativa, mas olha, estou com as minhas dúvidas do lado de cá, que é um verdadeiro negativo isso daí. No sequenciamento, essa informação você nunca é capaz de ter, porque não dá para avaliar isso. Então, simplesmente, ela também pode ser um falso negativo sem você sem sequer suspeitar, tá? Esse é um dos, né, casos típicos, é aquele paciente que recidiva pouco tempo após ter uma DRM negativa, né? Sim, Então, isso, sim. isso além, né, de ser possivelmente a questão técnica, refletir uma biologia da doença também mais agressiva, um escape de um clone mais agressivo. Como que eu sigo esses pacientes, por exemplo, que têm uma DRM negativa pós-transplante, por exemplo, durante uma manutenção? Você faz anual, você Eu, monitora. eu acho que vai ser anual, de acordo com o protocolo do avaliado anualmente, né? Claro que no meio do caminho a gente vai ter todas as outras técnicas para ver se não vai aparecer algo positivo. A questão toda é importante também que, como esses pacientes todos receberam daratumumab, e aí a gente passa a ter um outro problema. E mais uma vez a indicação da doença renal, porque se um paciente tomou daratumumab, conceitualmente, esse paciente, se ele era um IgG-capa, que é o isotipo mais comum dos mielomas, esse paciente nunca vai ser negativo. Ele sempre vai ter uma imunofixação falso positiva por conta do anticorpo monoclonal. Então, a DRM ela é imprescindível, porque senão você também vai taxar o pobre coitado, talvez, olha, você nunca atingiu uma resposta completa. Na verdade, ele está incompleta, e porque a gente não tem a técnica do DIRA teste, aquele teste que faz a redução do anticorpo monoclonal, né? Então, esse é um ponto que eu acho bastante relevante e que também fala a favor da necessidade da gente
no mundo moderno, com os tratamentos modernos que a gente está, isso vale para os bispecíficos também, tá, gente? Bispecífico também altera imunofixação. Ele também leva um anticorpo IgG-capa. A não ser que o paciente fosse um IgA, aí tudo bem, aí a gente não se preocupa. E nesses estudos que validaram a DRM como um desfecho primário do estudo, houve o casamento da DRM com a imagem ou não? A validação e o dado do estudo, ele reflete exclusivamente a DRM na medula. Olha, por enquanto, exclusivamente a DRM na avaliação medular, viu? A gente teve um estudo famoso foi o Cassiopeia, né? Que avaliou junto os dois desfechos. O Felipe Morro participou disso diretamente, mas de fato os estudos atualmente eles estão seguindo com medula, né? As técnicas sorológicas e a medula óssea e cada vez mais e mais, o desfecho primário que vai ser mais importante é a doença residual mínima sustentada, né? A gente teve agora, eu passei rápido num dos slides, mas já publicada a doença residual mínima sustentada por 2 anos, né? Porque a gente já tinha pensado, vai ser 6 meses, vai ser um ano, vai ser 2 anos, mas 2 anos. Então, eu acredito que a gente vai chegar num patamar com as terapias modernas que a gente vai primeiro elevar o threshold, o limiar, a gente vai sair da sensibilidade de 10 a -5 para 10 a -6, e a gente vai ter que passar o sarrafo do paciente ficar 2 anos com 2 mensurações, pelo menos em mensurações seriadas, o paciente se mantendo com 10 a -6 negativo por 2 anos. Esse vai ser um desfecho de ouro, sabe? Aquele paciente que a gente vai olhar e falar, nossa, esse paciente vai ter um controle de doença muito profundo e muito duradouro daqui para frente. E talvez isso nos ajude e auxilie na tomada de decisões, né? Mas, claro, não podemos esquecer a genética, não podemos esquecer célula tumoral circulante, não podemos esquecer as outras coisas. A DRM é importante, claro, sustentada, mas não só ela, né? Bom, a gente tem outros fatores aí que numa doença tão heterogênea como essa, né? Nós temos perguntas aqui da audiência, o doutor Ângelo Maiolino aqui e a doutora É. Fernanda Queiroz, os dois com uma pergunta muito intrigante aqui, que se o paciente Tem vem um com... residente fazendo pergunta, tem residente fazendo pergunta, doutor Ângelo Maiolino. Isso, isso, Obrigado, isso. Ângelo. Se o paciente com DRM negativa sustentada positiva, né, converte não, torna-se positivo, a gente está autorizado a trocar a terapia? Então, se ele está sustentado negativo e positiva, essa é a Isso, pergunta, né? Se a gente olha a gente não, olha, não temos a sua resposta. Primeiro, assim, essa resposta na minha opinião, é um clinical trial, tá? A resposta definitiva é um clinical trial que tem que ser avaliado. Aliás, eu acho que um dos pontos muito importantes para o estudo Perseus é que esses dados sejam reportados para a gente, porque a gente vai aprender muito com o estudo Perseus. O estudo Perseus abriu uma porta da prática agora da DRM, né, na prática clínica, mas ele vai ter que ensinar para a gente também o que foi feito exatamente com esse perfil de paciente, né? Ele preconiza a reintrodução do daratumumab. Pelo protocolo, há uma preconização da reintrodução do daratumumab, né? Então, assim, num clinical trial é o que a gente vai conseguir extrair de informações e diversos estudos. Eu acho que essa uma das grandes perguntas do momento, sabe? Para um paciente de alto risco, eu nunca teria nem reduzido nada, né? Na prática, a gente ainda extrapola isso para a prática. Eu acredito que muitos hematologistas preferiam que quem fosse a manutenção de base fosse o DARA e não fosse a Lena. E talvez possam vir a fazer esse tipo de coisa. Outra coisa de prática, o DARA quase não dá evento adverso com uma terapia de manutenção. Então, ele é uma boa terapia de manutenção, embora seja subcutâneo, né? Enquanto a Lena, não, é um medicamento que a gente sabe que pacientes, depois de 2 anos, 30% dos pacientes não toleram a Lena na manutenção e acabam tendo que ser suspensa por diarreia. Então, é possível que muitos pacientes fiquem só com DARA e não fiquem com a dupla, fiquem com Lena. Então, estou dizendo, na vida real, esse quebra-cabeça vai ser diferente, vai ser diferente. E por isso eu acho muito importante que a gente tenha esses dados muito bem reportados, porque eles vão ser
é o pontapé inicial para o entendimento do que vai ser a nossa estratégia de interrupção e de volta de terapia, né? Como falei, alguns pacientes eles vão ter uma recidiva que vai ser biológica, uma positivação de uma imunofixação ou uma O Roberto congelou aqui. Eu não sei se ele que congelou ou fui eu. Ah, eu tô ok. Bom, tá, aí tá ele me vendo? voltou. Ele voltou. Bom, Roberto, uma última pergunta aqui: se a citometria, se a doença residual mensurável em sangue periférico tem algum valor, ou a relação medula e sangue periférico, se tem algum papel atualmente. Sim, então, a gente teve a oportunidade, esse foi um trabalho publicado na Blood, tá, pela Luiz Alba como primeira autora, e Ângelo participou, Ângelo está aqui, a gente teve a oportunidade de participar, né, foi uma primeira informação que eu acho que foi bastante interessante, a gente teve a colaboração com pelo menos, acho que foram 25 casos da UFRJ que a gente encaminhou, e o que ficou claro para a gente é que paciente, por exemplo, que você faz um transplante autólogo e que tem dupla positividade, uma DRM positiva no sangue, na medula e concomitantemente no sangue, são pacientes com desfecho prognóstico extremamente desfavorável, né? Assim, com um desfecho verdadeiramente desfavorável. É aquele paciente que vai recair muito rápido, viu? Mas muito rápido. 6 meses, né? São pacientes de muito difícil manejo quando isso acontece. Agora, a gente sabe também que muitos pacientes não são detectados no sangue com a sensibilidade que a gente tem, né? Então, assim, eu acho que é uma ferramenta auxiliar, por enquanto, a execução do sangue isolada da medula, junto com a espectrometria, é isso que vem sendo explorado, né? Tem, é claro, aquela técnica que eu falei que é a de concentração, que aí a gente chega a sensibilidades maiores, e essa é promissora para o futuro, né? E a dupla análise hoje, a gente ainda não está determinado que a gente tem que fazer a DRM do sangue, sabe? Eu já ficaria bem feliz se a gente conseguisse fazer da medula. A do sangue, definitivamente, se tiver que escolher uma, tem que ser da medula, porque é a sensibilidade é a que traz a informação prognóstica. Se a gente quiser ficar tentando substituir nesse momento com o que a gente tem, as ferramentas que a gente tem, fazendo a do sangue isolado, certamente a gente vai perder muitos casos positivos. Então, não é uma recomendação. E a dupla, eu acho que aumenta muito o custo. Então, não sei. Isso que eu comentei foi algo sobre um estudo clínico, um estudo que a gente fez exploratório junto com o grupo de Salamanca, né? Que a gente identificou isso, mas ainda não é uma recomendação. Talvez fazer a citometria do sangue, a recomendação mais interessante seria ser feita no momento do No diagnóstico, porque diagnóstico. as CTCs estão, agora a gente está conseguindo padronizar isso, e as células tumorais circulantes, elas têm um impacto prognóstico importante, algumas igual, assim, impressionantemente igual a uma leucemia plasmocitária. Então, aquele paciente que você está olhando, não sabendo que aquilo que está, não é capaz, a gente não é capaz de ver por morfologia, mas a citometria vê. Então, eu tentaria fazer no sangue, sabe? No momento do diagnóstico. Muito bem. Bom, nós acabamos com o tempo aqui. Esse assunto certamente daria mais uma hora aqui de conversa, mas o tempo já bateu na nossa porta. Eu queria, então, novamente agradecer a participação de todos, agradecer ao Roberto, a BHH e o apoio da BD, e convido todos, então, a assistir o próximo webinar na terça-feira, dia 3 de dezembro, sobre mieloma múltiplo recidivado e refratário, do IRRA ao ESH, o que mudou e o que vem por aí. Estaremos todos Acesse o aí. canal da BHH no YouTube para rever os webinars e seguir a BHH e o programa Um Só Sangue nas mídias sociais. Obrigado a todos novamente e uma boa noite aí a todos. Obrigado, Roberto. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Um forte abraço para você aí e para todos. Igualmente. Tchau.